14, irmãos, fala sobre a importância de se crer em Jesus. E quando cremos em Jesus, estamos crendo também em Deus. Amém? Amém. Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho. João 14. Amém. Amém. Aqui Deus ele nos mostra que Ele nos ensina e nos aperfeiçoa usando pessoas e circunstâncias. Assim como Ele usou o seu Filho Jesus Cristo, Jesus hoje Ele quer nos usar para propagar o Evangelho do Reino, o Evangelho da salvação. Evangelho de João, capítulo 14, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Só até aqui, pode se assentar. Aqui Jesus ele falando da importância de a gente crer nele. Ao mesmo tempo que você crê em Jesus, que Jesus é o Filho unigênito do Senhor e que veio a esse mundo para se sacrificar por nós, para morrer por nós, para que nós tenhamos a vida eterna. Você está crendo em Deus, você está crendo no Pai. Se não cremos em Jesus, como a gente vai crer em Deus? Aqui Jesus ele estava mostrando
quer dizer, irmãos, no meio cristão, a pessoa está ali, no meio cristão, a pessoa está cultuando a Jesus e de repente ela já não crê mais que Deus existe, de repente ela já não crê mais que a palavra do Senhor é verdadeira, de repente ela já não crê em mais nada. Isso se chama apostasia. Crer em fábulas, em coisas inventadas que o próprio homem vai inventar em cima do altar para poder dizer que é a palavra de Deus, contrariando a palavra do Senhor, distorcendo a palavra de Deus. Isso se chama apostasia, estar no meio cristão. Se eu não creio que Jesus existe, se eu não creio que Jesus vai vir, vai voltar aqui, ele está falando que ele ia para o Pai, para preparar a morada, que na casa do Pai tinha muita morada. Amém, irmãos? Amém. Que na casa do Pai tinha muita morada e que ele ia pedir a Deus que enviasse o Espírito Santo, o nosso amigo Consolador, que se faz presente na terra, para que a gente nos momentos de angústia não nos sentíssemos sozinhos, porque ele já sabia como ia ser, como está agora, do jeito que está o mundo de agora. E muitas das vezes o próprio cristão já não está mais do jeito que eu gosto, já não está mais do jeito que eu quero, tudo é chato, eu vou sair, não quero mais fazer, não quero mais obedecer. Pois é, mas Deus vai continuar sendo Deus. Agora você como cristão, se abandonar Jesus, não vai ser mais a mesma pessoa. A vida sem Jesus é um nada. A vida sem Jesus é um nada. E eu não falo com propriedade de que estou vivendo tudo de bom, não, irmãos. Não. Estou vivendo em luta, estou vivendo em provação. Mas cada dia, cada prova que Deus permite que eu passe, cada provação, cada luta, cada angústia, mais eu quero estar firme com Jesus. Mais eu quero crer em Jesus. Mais eu quero ter fé em Deus. Sabe por quê? Porque se eu não tiver nem isso, a única coisa que o diabo ele não pode tirar de você, ele tira, se você quiser, é a tua fé. É a tua fé de que existe Jesus na tua vida. Isso ele não pode tirar de você. Sabe por quê? Porque você tem um livre-arbítrio que o próprio Deus te deu para poder decidir se você acredita ou não em Jesus. Se você acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida ou não. E isso o diabo não pode tirar de você. Há muitas pessoas que, eu já não creio mais em Deus porque o diabo está naquela pessoa. Não, é a própria pessoa. Ela já não quer mais. Ela já não quer mais. Ela não quer uma vida com Deus mais. Ela quer tudo fácil. Ela quer a porta larga. Pode ficar na porta larga, mas depois vai ter a perdição eterna. Por quê? Porque a vida com Deus é uma porta estreita. A vida com Deus não é fácil. Você estar no meio de pessoas que não servem a Deus, você não julgá-los, mas também não fazer o que eles fazem. Porque o próprio Senhor falou, não pratica o que eles praticam, as obras injustas. Você é perseguido. Jesus, ele foi. Os próprios discípulos, alguns dos seus, eles questionavam a forma como ele era, a obediência que ele tinha para com o Pai. Porque muitas das vezes a gente ser obediente a Deus nos torna motivo de zombaria. Mas ela vai, irmã Poliana, olha a roupa dela. Aos olhos da pessoa, ela pode não estar bem vestida, mas aos olhos de Deus está com uma noiva de Cristo. Olha que privilégio santo esse. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Já não nos vestimos como o mundo anda. Já não pensamos como o mundo pensa. Já não somos do mundo, aborrecemos o mundo nos aborrece. Por quê? Porque somos filhos de Deus. Lá atrás, na epístola de 1 João, fala isso, que somos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, você vai aborrecer o mundo e o mundo vai te aborrecer. Você não vai se sentir satisfeito com o mundo e o mundo também não vai se sentir satisfeito com você. Por quê? Porque você é filho de Deus. Aqui Jesus ele estava ensinando para nós, irmãos, neste Evangelho de João, que quando a gente obedece ao Evangelho de Jesus, a gente está obedecendo ao próprio Deus. Olha que maravilha. Para mim não importa se acham que eu sou diferente, se acham que eu sou isso ou aquilo. Nós estávamos conversando sábado justamente sobre algumas coisas assim, né, irmã Poliana, lá na banca. Aí a gente assim estava num assunto tão assim gostoso que nem acabava
cobria o rosto com véu. A pessoa ela não aceita o brilho de Jesus que há em você. Mas é o próprio Espírito Santo que te deu. Jesus não falou que ele iria ao Pai e ia rogar que ele enviasse o Consolador? Imagina o que seria de nós se nós não tivéssemos o Espírito Santo aqui conosco na terra. Imagina. Muitos zombam hoje, mas um dia o Espírito Santo vai ser tirado da terra, quando for levar a sua noiva para se encontrar com Cristo nos ares, o que se chama arrebatamento da igreja. E aí eu quero ver como vai ser, porque vai fazer muita falta a presença do Espírito Santo na terra para muitos crentes. Crentes que hoje buscam prosperidade, crentes que hoje buscam placa de igreja, crentes que hoje buscam altares bonitos, crentes que hoje buscam o altar suntuoso, o altar lindo. Nada contra. Mas crente que só vê o supérfluo, o exterior. E Deus ele não vê o exterior, ele vê o interior. Ele vê dentro de mim, dentro de você. Cada sofrimento que eu e você passamos, cada humilhação que eu e você passamos, ele vê, é isso que ele vê. Não é a minha, tua roupa bonita não. Não é falar bonito não, é a sua sinceridade, a minha sinceridade. É o nosso coração contrito e quebrantado, cansado de sofrimento, de angústia, de dor. É isso que Deus enxerga. Nesse grande dia, somente quem vai subir é a noiva que tiver com as vestes lavadas. As vestes são os atos de justiça que você pratica aqui na terra. Quando muitas vezes você diz não para o pecado, quando muitas vezes alguém vem e quer te apresentar o pecado, dizer faz isso aqui, você sabe que aquilo é errado, que você vai estar comprometendo a sua vida espiritual com Deus. Essas são as vestes santas, são esses que vão subir. Essa é a noiva preparada de Cristo. Vamos pregar o evangelho do reino, irmãos. Chega desse evangelho de prosperidade, que eu posso, eu faço, eu quero. Deus não nos deve nada, Ele já nos deu a maior prova de amor. Estava ali naquela cruz, seu único filho. É preciso que a igreja creia nisso. É preciso que a igreja entenda que Jesus, Ele foi para a cruz, para a morte de humilhação, para que a igreja hoje tivesse a vida eterna. E a igreja ainda quer cobrar do Pai. A igreja ainda quer cobrar de Deus. Eu quero a prosperidade, eu quero isso, eu quero aquilo. Nós não queremos nada, porque Deus não nos deve nada. A maior prova de amor Ele já nos deu. Jesus Ele veio na terra, teve um curto período de vida como humano, somente para voltar para o Pai. Olha só, irmãos, olha que maior prova de amor. 33 anos e meio na terra, como humano. Foi só isso que Jesus viveu. Somente para fazer a obra dele. Somente para poder deixar o evangelho dele. O evangelho que salva, que batiza, o evangelho que cura, que liberta. Não é o evangelho de prosperidade não, tá, irmãos? Prosperidade não é errado ser próspero. São as demais coisas que Deus acrescenta depois nós buscarmos o reino dele e sua justiça. Viveu esse curto período aqui na terra como humano para poder morrer, ser crucificado, para ser ressuscitado, para se ascender aos céus, para pedir ao Pai que enviasse o Espírito Santo para poder nos consolar e para nos dar a vida eterna. Aonde é que Deus nos deve alguma coisa? Nada. Nada. Crede em Jesus, irmãos. Se você crê em Jesus, você vai estar crendo no Pai. Aqui Ele falou que obras maiores que Ele fazia na terra, nós iríamos fazer também. É promessa dEle. Eu não aceito ficar sem pregar o Evangelho. Quer goste ou não, quer escute ou não, eu continuo pregando. Prego até para as pedras, prego até para mim mesmo. Mas eu não aceito ficar sem pregar o Evangelho. Se foi promessa dEle que nós faremos obras maiores que aquele fazia que nós temos na terra. E às vezes tem muito cristão aí, eu não quero mais falar a palavra de Deus, porque o irmão manda para mim torto, porque tem pouca pessoa na
Jesus ficou 40 dias no deserto, 40 dias jejuando, 40 dias. E nem quando teve fome, ele fez a vontade dele. Quando Satanás lhe oferece pão, se adorasse ele, esse vinho, limões e tal, nem ali, nem no deserto, ele fez a vontade dele. Ele fez a vontade do Pai. E após isso, os anjos vieram e serviram ele. Se você quer. Se ninguém clamar, se ninguém adorar, ele faz o castelo. Isso aí, glória a Deus. Se você não crer, se você continuar fazendo a vontade do Pai, pode ter certeza, Deus vai enviar anjos para te servir. Glória a Deus. Amém. Se você não, eu não vou fazer mais a minha vontade, Deus. Eu quero isso aqui, mas não é a minha vontade. Todavia, eu falo com o Senhor, Senhor, eu quero que seja desse jeito. Mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Não é a tua vontade, é a vontade de Deus que deve ser feita. Pela minha vontade, eu estarei em casa. O único dia que eu tenho para descansar, a gente já conversou sobre isso domingo, né, irmã? É ontem, né, irmã Poliana? Sexta, não sei que a irmã Poliana tem para a banca. Pela minha vontade, eu estarei dormindo até um pouquinho mais tarde com meu esposo. O único dia que temos para descansar. Mas a vontade do meu Deus é que eu venha e continue abrindo aquelas portas. E a vontade dele que eu vou fazer, quer o inferno queira ou não, eu vou fazer a vontade dele. E mesmo quando estiver angustiada, mesmo quando estiver triste, mesmo quando estiver em dificuldade, mesmo quando estiver em provação, tribulação, é a vontade de Deus que eu quero fazer. Quando estávamos louvando, Deus falou, continue fazendo a minha vontade que eu vou te sustentar. É a vontade do Pai que nós devemos fazer. Não é a nossa vontade. Não importa se fulano te olha torto, se fulano não gosta que você prega, se fulano olha tuas vestes, é a vontade do Pai que você está fazendo. Aqui Jesus ele fez a vontade do Pai. Por fazer a vontade do Pai, Jesus hoje está à destra do Pai. Diante do nome de Jesus, todo o joelho se dobra. Diante do nome de Jesus, toda a língua confessa que Ele é o Senhor. O nome dele está acima de todos os nomes. Glória a Deus. Às vezes a gente quer ganhar muito aqui na terra, né? A gente quer ganhar muito aqui na terra. Eu falo por mim mesmo, a gente fala pela gente mesmo. Nós somos falhos, todos nós. Às vezes a gente quer ganhar muito aqui na terra. Mas e naquele grande dia? Quando Jesus voltar, qual é a frase que você quer ouvir? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço, ou vinde para mim benditos do meu Pai, que para vós está preparado desde a fundação do mundo. Qual é a frase que nós queremos ouvir? Vai depender das obras que praticarmos aqui na terra. É óbvio que uma vida com conforto é muito bom, é bom demais. Não é ruim, se a gente falar que é ruim, a gente se importa. É bom. Mas vamos primeiro fazer a vontade do Pai. Porque só assim a gente vai poder ouvir essa grande frase. Vinde para mim benditos do meu Pai. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. A palavra que a gente fala que não é pelo muito falar que a gente é abençoado. É quando a gente obedece. Amém? Amém. Ele outro dia até no Pai graças ao meu filho.